Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up FT Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar e vamos falar da entrevista ontem do podcast Podpah com Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, mas antes eu tenho um recadinho pra você. Segura aí que eu já volto. Intermission. Você ama conteúdo de qualidade na palma da sua mão? É hora de conhecer a Meta TV, sua plataforma simplificada para streaming. A Meta TV está disponível para Android e é muito fácil de usar. E para testar, o assinante Quatro Coisas tem um código especial. Com ele, você aproveita 7 dias grátis para explorar tudo que a Meta TV oferece. Você ainda fica confuso com o serviço de streaming que está assinando? Não consegue dar conta de tanto conteúdo? Não perca tempo. Clique no link do comentário fixado para baixar a Meta TV agora mesmo. E não se esqueça de se juntar ao nosso grupo oficial do WhatsApp para ficar por dentro de todas as novidades. Meta TV, o melhor conteúdo na sua tela, onde quer que você esteja. Para mais informações, visite o site oficial. Meta TV, a melhor experiência em streaming. End of intermission. Muito obrigado, Meta TV, por trazer esse vídeo aqui para os meus inscritos. Bora falar então do Podpah, que é um podcast, um dos maiores do Brasil. É um dos maiores vitrines para quem quer divulgar algum trabalho. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E é um podcast que ultimamente se envolveu em diversas polêmicas, por conta dos seus apresentadores não se prepararem para as entrevistas, não estarem prontos para fazer as perguntas, não se interessarem em assistir o conteúdo de quem está entrevistando. E isso tem gerado alguns problemas para o Podpah nas críticas, né? O problema para o podcast não há nenhum, está cada vez maior e está cada vez lucrando mais. Mas enfim, vamos analisar as críticas e ver como foi essa entrevista com a dupla de Deadpool e Wolverine. Primeiro, eu tenho que dizer que eu fiz aqui a live, ao vivo, assistindo ao vivo o podcast, e a primeira coisa que a gente tem que pensar, colocar na cabeça na hora de assistir, é que podcast não é talk show. O talk show tem uma estrutura, podcast ou mesa-cast, como alguns preferem, tem uma outra estrutura. Qual é a diferença principal? O tempo, e o tempo de estudo. O talk show é um formato televisivo. Sendo um formato televisivo, ele tem o tempo contado, bicho. Ele tem tantos minutos de bloco, corte, aí tem break comercial, volta. Então a entrevista tem que ser rápida. A entrevista tem 10, 15, 20 minutos. Então é uma entrevista que ela tem outro timing. E o entrevistador pode se preparar muito melhor. Porque ele não tem que sustentar um bate-papo por 1h30, 2 horas. Então é outro formato. O podcast ou mesa-cast é um formato muito mais livre. É um formato que o tempo é o tempo da conversa. Não é o tempo do patrocinador, não é o tempo do entrevistado e não é o tempo do entrevistador. O tempo é da conversa. A conversa se dá. O ritmo se dá enquanto a conversa vai fazendo. É um formato muito mais improvisado. Claro que existem podcasts que se parecem com talk shows. E existem talk shows que cada vez mais bebem da fórmula do podcast. Mas de maneira geral, há essa diferença. No caso do Podpah, em comparação com outros podcasts, eu vejo ele ainda mais livre, no sentido de deixar solto, deixar rolar solto. Parecer realmente o que hoje é até um demérito, mas sempre foi algo elogioso, que é o papo de bar, né, que caiu muito graças ao Flow. Eu acho que o Flow cai muito quando sai o Monark, inclusive. Com todos os problemas que o Monark trazia pro Flow, que são graves e podem ser discutidos em um outro momento, eu acho que perdeu-se muito no Flow essa espontaneidade que existia. E aí, o Podpah tem essa espontaneidade. Isso aí, em algumas pessoas acostumadas com o formato televisivo do talk show, ou então que não gostam, que não se identificam, que não se veem representados ali, que acham superficial. Isso tudo traz uma impressão negativa do Podpah. Mas nada que interfira na audiência incrível que os caras têm. E aí eu vou agora para divulgação de Deadpool e Wolverine. Gente, a divulgação de um filme, tipo quando vem no Brasil, não está atrás de canais específicos. Não está atrás de canais de nicho. Não está atrás
de criar conteúdo para o nerd, para o fã, para o fanático. Não está atrás desse tipo de conteúdo. Os caras vêm no Brasil para divulgar o filme para massa, para o público geral, para fazer quem não estava interessado em assistir, quem porventura não fosse assistir no cinema, preferisse assistir depois do streaming, resolver assistir no cinema. Tá aí, gostei desse filme, vou assistir no cinema. Porque o nerd, porque o inscrito do Quatro Coisas, vai assistir. E não é esse público que o marketing, nesse momento específico, procura atingir. Eu sempre uso de exemplo Capitã Marvel. Capitã Marvel botou a Cláudia Leite vestida de Capitã Marvel no trio elétrico. Por quê? Que não colocou um ícone nerd vestido de Capitã Marvel? Por que não vestiu o Fabrício de Capitã Marvel? Porque é uma ação voltada a outro público. A um público que não está nichado. Então o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, ao vir no Brasil, eles não vão escolher o podcast que mais se identifica com o filme. Um podcast que fala de cinema, que tem ótimos. Um podcast que fala de cultura nerd, que tem ótimos. Ele vai querer exposição. Não é uma entrevista. É uma ação de marketing. O objetivo principal é exposição. A maior exposição possível. Então, na hora de escolher, isso é importante. E por que não escolher outros podcasts grandes no Brasil? Ao que parece, o podcast Podpah, ele tem um certo relacionamento com o Omelete. Eu não sei se é uma parceria, eu não sei se o Omelete é dono de parte do Podpah, não sei como funciona essa parada. Mas há uma parceria do Podpah com o Omelete, com a CXP. Eles têm lá um estúdio na CXP. Então há já uma aproximação entre os dois. E o Omelete faz essa CXP, o Omelete tem todos os contatos. O Omelete tem todo o prestígio e toda a expertise desse tipo de ação de marketing. Então, na hora de indicar um podcast, vai indicar o Podpah. Então você percebe que não é uma questão de qualidade do conteúdo. É uma questão de qualidade da audiência. E não que a audiência qualificada, porque isso seria subjetivo, qualificado para quem? É uma audiência massiva. Uma audiência que nem sempre está interessada no filme que está sendo falado. Em primeira mão. Interessada em primeira hora. Dito isso, a entrevista foi, ao meu ver, boa. É lógico que eles não iam perguntar coisas específicas, que só os nerds entenderiam. Algo que só seria interessante, por exemplo, para mim. Tudo que o Ryan Reynolds falou, tudo que o Hugh Jackman falou, salvo pequenas exceções, eu já sabia. Eu já tinha reportado aqui no canal. Então não foi uma entrevista que me informou. Embora tenha informado muita gente. Mas não foi uma entrevista para mim. Eu assisti para assistir com a galera, porque é conteúdo da Deadpool Wolverine, é conteúdo pro canal, tô fazendo esse vídeo por isso também. Mas é uma entrevista voltada para outro tipo de público, e não o cara que está excessivamente exposto a qualquer tipo de vazamento desse filme. Eles não iam perguntar se a Lady Deadpool é a Blake Lively ou a Taylor Swift. Eles vão perguntar, e aí, como é que foi a decisão de voltar como Wolverine? É isso. Fora que as perguntas são combinadas, há um roteiro de perguntas que podem ser feitas, que não podem ser feitas. Ainda assim, o Podpah, numa entrevista curta, manteve a sua estrutura de leveza, de descomprometimento bom, de fazer a vez de quem não entende do assunto, para o cara que assistir se sentir representado. Esse é o segredo do sucesso dos caras. Não se preparar, não se adequar, não se elitizar, não botar um terno, um topete e mudar o jeito de falar e mudar o cenário, a falar palavras bonitas. Não é isso a parada. Então, é uma coisa que no final o Hugh Jackman observa. Olha, nós fizemos muitas entrevistas e eu gosto do perfil de vocês. Eu fiz jornalismo. Eu gosto do perfil de vocês porque vocês são atentos. Vocês ouvem e não ficam pensando na próxima pergunta.
E é isso, quando chega a próxima pergunta, eles tiram da cachola. Eles, às vezes falam até uma bobagem. E nem falaram tanta bobagem assim. Eu acho que só o coitado, o tradutor simultâneo, que foi falar mais rico e falou Richard. Trocou as palavras, mas é completamente compreensível na pressão de fazer uma tradução simultânea. Então eu gostei da entrevista, achei a entrevista boa, descontraída, todo mundo riu, todo mundo se divertiu, muito melhor do que a Chris Hemsworth, que essa sim foi horrível. A entrevista do Chris Hemsworth, ninguém estava querendo falar do filme do Chris Hemsworth. Todo mundo queria falar do Thor. Todo mundo queria falar dele quanto celebridade. Ninguém queria falar do filme novo do cara. Pelo menos dessa vez foi o filme que os caras queriam falar, um filme mais popular, um filme mais de massa. Então eu acho que eles se deram bem. Eu acho que a entrevista foi boa. Foi boa. Não foi uma entrevista pra nerd. Não foi uma entrevista pra mim, que ia querer muito mais profundidade nos assuntos. Mas pra quem tava só com uma ideia superficial sobre o filme, se divertiu e eu acho que até deu uma vontadezinha de assistir no primeiro fim de semana. E é isso que no fim das contas os caras querem. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.